Olá, amigas e amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, aqui pelo seu canal 16 da NET e 19 da BTV. No programa de hoje, estamos recebendo a visita do vereador Marcelo Lanzarin, do PSD. É um prazer tê-lo conosco no programa de hoje, vereador. O prazer é meu, né, Marcão, até por, de certa forma, acompanhar muito essa rotina de vocês aqui, desde a época da secretaria e o Marcão particularmente, na época da rádio também, mas acompanhava, inclusive, esse programa aqui que você apresenta aqui na TVL, que é o Fala Vereador. Então, para mim, hoje é uma satisfação estar aqui também desse outro lado, né? Antes sempre como espectador. Né? Vereador, como é o primeiro programa, o senhor está chegando agora no Poder Legislativo, assumindo a Câmara de Vereadores no lugar deixado aí pelo vereador Fábio Fiedler, né? Mas a gente procura apresentar à sociedade a pessoa que senta aí na outra cadeira. Quem é Marcelo Lanzarin? Bom, Marcão, eu na verdade vim do Rio Grande do Sul e até pelo sotaque o pessoal já reconhece, né? Mas apesar disso, na verdade mesmo, eu não sou gaúcho. O pessoal brinca comigo quando descobre, né? Eu, na realidade, nasci no Rio de Janeiro. Meu pai é farmacêutico, a minha mãe também era farmacêutica. Na época, meu pai estava fazendo escola de saúde lá no Rio de Janeiro e aí eu acabei nascendo lá. 6 meses depois, ele concluiu a escola de saúde, foi transferido, foi para Roraima. E aí eu morei os primeiros anos da minha vida, na verdade, muito pouco tempo, com menos de 2 anos, nós já saímos de lá e aí fomos para o Rio Grande do Sul. Então, na verdade, eu praticamente considero gaúcho aí naturalizado. Criado no Rio Grande do Sul. Exatamente. E lá você estudou? Lá você exatamente. A minha família é de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, né? Uma região, uma cidade que fica no noroeste do estado, terra de Érico Veríssimo, inclusive, né? O nosso famoso escritor aí, Érico Veríssimo. E lá eu passei a minha infância, fiz os meus primeiros estudos, né, o primeiro grau, o segundo grau, e aí fui estudar em Santa Maria, que é uma cidade do porte assim, de Blumenau, né, e que tem uma universidade federal lá, que é a Universidade Federal de Santa Maria, e foi lá que eu me graduei então em medicina no ano 2000. O pai farmacêutico e a mãe? Também era farmacêutica. Ah, os dois juntos. E a minha esposa é farmacêutica também. Que coisa. Conheci ela na faculdade? Na verdade, não, eu conheci ela lá em Santa Maria, no cursinho. Inclusive, é cruzaltense também, mas lá em Cruz Alta nós não nos conhecíamos, nem as nossas famílias, né, tinham muita proximidade. E aí eu fui conhecer ela em Santa Maria fazendo cursinho pré-vestibular para a Universidade Federal lá, e aí de lá nós nos conhecemos e estamos juntos até hoje. O pai na área da saúde, a mãe na área da saúde, e onde que deu o clique para você? Não, vou fazer medicina. Pois é, eu não sei, desde pequeno, né, eu acabava convivendo com esse ambiente hospitalar, porque inclusive meu pai foi farmacêutico do Hospital de Guarnição lá de Cruz Alta, então a farmácia hospitalar funcionava dentro do restante de toda a estrutura do hospital, então a gente passou a conviver com esse ambiente desde pequeno. Cedo nós íamos para a escola, o pai começava às 7 horas lá no hospital e nós já íamos juntos dali, íamos a pé para a escola, então acho que talvez por já desde pequeno estar inserido nesse ambiente, né, aí deu a vontade de seguir a carreira na área da saúde. E deu certo de passar justamente ali em Santa Maria, que é próximo ali. Né? Exato, isso também foi interessante, foi legal, porque manteve a proximidade com a família, na verdade de Cruz Alta a Santa Maria são 120 quilômetros, então é próximo. Então, seguido final de semana, você voltava para casa lá com a mala cheia de roupa, para levar para casa, para lavar, para voltar para outra semana lá na faculdade, lá em Santa Maria. Que coisa. E me diz uma coisa, e daí aí ficou todos esses anos na faculdade, foram 6 anos? 6 anos, o curso de graduação em medicina são 6 anos. Depois mais Depois aí, quando eu me formei em Santa Maria, no ano 2000, foi em dezembro de 2000, eu vim a Rio do Sul, fui trabalhar em Rio do Sul, numa unidade de saúde da família, né, que estava sendo montada, inclusive, então participei do processo de territorialização, ali a formação dos grupos hipertensos, diabéticos, a puericultura, né, enfim. Então foi bem interessante, na verdade ali começou a despertar mesmo esse meu interesse por saúde pública, porque na realidade quando eu estava na faculdade e mesmo logo que me formei, a minha intenção não era trabalhar com saúde pública, a minha intenção era fazer inclusive cirurgia, e aí como sonho de qualquer médico recém-formado é ter o seu consultório, é atender os seus convênios, seus pacientes particular. Infelizmente nós não temos, né, os acadêmicos de medicina, poucos têm, mesmo nas universidades federais não existe talvez
um foco maior nessa questão da saúde pública. Então a maioria dos formandos hoje, eu tenho certeza, porque na minha classe de 55 que nós nos formamos, apenas um decidiu fazer medicina comunitária. Olha só. Né? E essa é a realidade dos números, se você for em qualquer faculdade. Uma preparação, na verdade, a essa atenção da saúde pública? Eu que acho é diferente, de repente, em outros países? Né? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, isso é um fator, né, que acaba influenciando significativamente, ou seja, a falta, talvez, nas grades curriculares das universidades, de um enfoque maior nessa questão da saúde pública. Aqui na universidade, a FURB, inclusive, está de parabéns, ela já insere o acadêmico, né, de forma bastante precoce, na rede pública, principalmente as nossas unidades de saúde são unidades que recebem esses acadêmicos, né? Mas mesmo assim a realidade não é, né, essa, ou seja, até porque envolve, como eu disse, outras questões, inclusive a financeira hoje, infelizmente, né? Você, apesar de todo mundo dizer, poxa, não é um mau salário, o médico hoje que entra trabalhando numa unidade de saúde, da família, por exemplo, que vai trabalhar 8 horas por dia, ele ganha hoje, eu acredito, em torno de R$12.000. Se for considerar um salário inicial, não é ruim, e eu realmente reconheço, né? Mas a questão é que hoje no mercado, na condição de médico, principalmente especialista em algumas áreas, o profissional tem condições de acabar ganhando uma quantia bem maior que essa, ou melhor, né, uma quantidade um pouco melhor de remuneração, se estiver trabalhando mais focado aí no consultório particular e convênios. Por isso a dificuldade que se tem de trazer esses profissionais para a rede, né, e dos próprios acadêmicos se sentirem à vontade e com interesse em trabalhar com saúde pública. Certo, vereador Marcelo, então o senhor chegou em Rio do Sul, é isso? Isso, em Rio do Sul. Na saúde pública, recém-formado, e depois veio a Blumenau? Isso, eu trabalhei 1 ano lá em Rio do Sul, nessa unidade de saúde. Com quantos anos? Oi? Estava ali com quantos anos, mais ou menos? Recém-formado? Olha, recém-formado, exatamente. Na verdade, aí uns 28 anos, né? Eu, na verdade, fiz a minha faculdade, eu entrei um pouco mais tarde, então, com uns 28 anos, na verdade, 25 anos, na verdade. 25 anos eu cheguei em Rio do Sul, e aí trabalhei lá 1 ano. E aí, na verdade, a minha intenção foi trazer a minha esposa, a Bianca, lá de Santa Maria, porque ela já trabalhava lá como farmacêutica. E aí, na verdade, não consegui um local lá, ela trabalhava com manipulação. E aí surgiu a oportunidade de vir a Blumenau, ela teve uma oportunidade de emprego aqui e eu vim. Vim naquela época, inclusive, se fazia entrevista, você fazia uma prova, uma avaliação para entrar aí nas nossas unidades de saúde, trabalhar aqui no município de Blumenau. Hoje, infelizmente, pela dificuldade de conseguir profissionais, né? Na verdade, aquele que tem interesse em trabalhar, o município normalmente já contrata, porque a falta desses profissionais realmente é bastante grande. Então, aí você começou a trabalhar na área de saúde aqui do município, né? Na área pública, né? Trabalhei como médico muitos anos, na verdade, os meus 2 primeiros anos como profissional de saúde da família aqui foi lá na Itopavazinha, no Armando Debreck. Olha só. Né? Uma época que eu gosto muito, inclusive queria mandar um abraço a todo o pessoal que trabalhou com a gente naquela época, né? Nós éramos em 2 equipes, o doutor Mário Rota, o restante da equipe de enfermagem lá que trabalhava, os agentes comunitários de saúde. Foi o meu primeiro momento, né? Aqui em Blumenau como profissional médico, trabalhei lá 2 anos. E aí, depois comecei a trabalhar também no ambulatório geral, fazia algumas horas no ambulatório geral, Topava Central, que antes ainda funcionava dentro do sindicato, né? Não tinha estrutura própria. E aí, depois, com o tempo, acabei me envolvendo aí com as questões da gestão. No período que o Dr. Mota era secretário de saúde, ele me convidou para coordenar as unidades de saúde da família, e ali começou o processo, né, à frente dessa questão mais focada na gestão de saúde pública, né? Aqui no município de Blumenau. E logo depois já assumiu a secretaria. Eu tive a oportunidade de começar como coordenador da unidade de saúde da família, depois fui gerente de atenção básica, diretor de ações em saúde, e aí terminou o primeiro mandato do João Paulo. E aí, quando ele se reelegeu, então me convidou para assumir a Secretaria de Saúde. E aí foram uns 4 anos como secretário de saúde, uma experiência bastante grande, foi bem legal. Então, como é que foi essa experiência na sua vida, secretário de saúde? Olha, Marcão, é realmente muito diferente quando você faz parte do executivo, né? E ali as demandas são muito grandes, são diárias e você não para.
Foi um desafio muito grande. A Secretaria de Saúde de Blumenau tem uma estrutura enorme. Hoje, só o orçamento que a Secretaria de Saúde de Blumenau movimenta é maior do que a maioria dos municípios aqui de Santa Catarina, né? Sem falar na responsabilidade, até porque Blumenau não atende só os seus munícipes, mas acaba sendo uma referência não só regional, mas em algumas especialidades nós chegamos a ser referência aqui a mais de 50 municípios, né, 80 municípios que vêm aqui fazer procedimentos cirúrgicos de alta complexidade. Então foi um desafio grande, mas foi interessante. Eu me realizei, inclusive, profissionalmente, né? Mas foi uma experiência boa, eu acho que valeu. Queria agradecer, inclusive, toda a equipe, o pessoal, enfim, todos os profissionais de saúde que se dedicam e realmente atendem, né, a população com bastante carinho, mas, infelizmente, as demandas da saúde são grandes, as pessoas que buscam atendimento de saúde normalmente estão fragilizadas, né, e elas querem a solução dos seus problemas da maneira mais rápida possível, mas a gente precisa lembrar que do outro lado também existe um ser humano, que também em algum momento está doente, que naquele dia acordou com dor, mas está lá atendendo, que também tem os seus problemas familiares de relacionamento, né? E aí muitas vezes acabam se encontrando essas duas pessoas e surgem algumas divergências, mas eu acredito que a grande maioria dos servidores se dedica muito ao atendimento aqui da população, porque eu sei que essa é a realidade. E onde deu clique? Eu quero ser vereador. Você tinha um contato muito estreito com a Câmara de Vereadores, a gente acompanhava o seu trabalho na época, né? Sempre em busca de contato com os vereadores, na busca de avançar projetos de lei, né? Mas de onde surgiu esse clique? Não, eu quero ter uma cadeira também, eu quero tentar ser vereador. Olha, Marcão, a minha família, principalmente por parte de pai, sempre se envolveu de uma maneira ou de outra, né? Particularmente o meu pai não muito diretamente, mas eu tive os meus tios, né? Inclusive uma tia minha que foi secretária de Educação no Paraná, mas até muito mais pelas questões técnicas, mas tem um outro tio meu, irmão do meu pai, que sim, se envolveu bastante politicamente, mas de certa forma, dentro da família, essas questões sempre se discutiam de uma maneira ou de outra. Lá no Rio Grande do Sul isso às vezes acontecia de forma um pouco mais intensa, até em função da época em que o Brizola, né, foi governador e tal, foi uma figura emblemática no Rio Grande do Sul. Então essas questões relacionadas à política sempre fizeram parte, vamos dizer assim, né, das conversas em casa e tal. Isso talvez eu acredito que tenha contribuído aí para me estimular, e aí depois realmente o convívio, o executivo é uma instância completamente diferente, mas como você bem lembrou, aqui dentro muitas vezes eu estive, não só em audiências públicas, mas para discutir com os hoje colegas vereadores aí a aprovação de projetos para a saúde aqui do município de Blumenau, e aí no fim surgiu o convite, né, para me candidatar a vereador. Na realidade, eu não tinha essa pretensão. Quando eu entrei na Secretaria de Saúde, a minha ideia não era ser candidato. E isso começou a se amadurecer muito mais assim no último ano ali, realmente. E eu acabei me envolvendo com a campanha praticamente 6 meses mesmo que a lei me obrigou a me afastar, né? Onde eu tinha que me desincompatibilizar. E aí estamos aí hoje. Bom, o senhor como vereador vai ter a oportunidade de apresentar alguns projetos, né, e de fomentar algumas propostas aqui no Poder Legislativo através do seu mandato. Eu quero falar sobre esses projetos, sobre essas propostas no próximo bloco. Pode ser? Tranquilo, vamos lá. Nós vamos ao breve intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com o vereador Marcelo Lanzarin, do PSD. É um minuto só, a gente já volta. Nós estamos de volta no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Para você que não acompanhou o primeiro bloco, nós estamos entrevistando hoje o vereador e médico Marcelo Lanzarin, do PSD. Falamos um pouquinho da sua história no primeiro bloco e agora vamos falar um pouquinho sobre o trabalho que ele deverá apresentar a partir de agora aqui no Legislativo. O senhor já teve a oportunidade de ser secretário municipal de saúde. E, como a gente comentou no bloco passado, o senhor transitou muito pelo Poder Legislativo na busca de tentar angariar aí, votos para projetos importantes
que eram de interesse público. E agora, sentado na cadeira, onde o senhor pode apresentar os projetos, o que você pode se comprometer com a comunidade em termos de projetos na área da saúde? Bom, Marcão, não só a questão de apresentar projetos, mas como continuar aqui dentro da casa, poder conversar e tecnicamente apresentar aí algumas questões aí aos colegas vereadores para que a gente possa aprovar, continuar aprovando, não só projetos meus, mas o Executivo vai ter essa necessidade e eu quero estar aqui à disposição para na área da saúde, assim como em qualquer outra área, mas na área da saúde especificamente pela experiência que a gente teve, né, e sabedor da necessidade de algumas questões que precisam ser regulamentadas, eu quero poder contribuir aqui para que a gente possa fazer essa discussão de forma aberta com os colegas vereadores e, como eu disse, poder contribuir inclusive tecnicamente. Inclusive nessa semana que passou, já deu entrada aqui na casa um projeto de lei do Executivo a respeito do PEMAC, que é o Programa de Melhoria de Qualidade do Acesso na Atenção Básica. Esse é um programa do Ministério que avalia as nossas unidades de saúde. E isso foi implantado pelo Ministério da Saúde, eu ainda então era secretário, né? E aí começou a primeira fase, onde havia umas discussões, inclusive aqui no Estado, quando o Ministério apresentou essas propostas, eu defendi que esse recurso que o município recebe através da avaliação da unidade de saúde, que ele pudesse, de certa forma, retornar também ao servidor, que foi ele que se desempenhou, né, para buscar uma avaliação melhor. E eu fiquei feliz de ver agora que esse projeto chegou aqui à Câmara, a secretária Maria Regina já conversou comigo, e a minha ideia, inclusive, é poder contribuir aqui para que esses projetos realmente sejam aprovados. Eu, como servidor público, defendo e vou defender sempre, Marcão, meritocracia. Eu acho que nós precisamos, sem dúvida nenhuma, valorizar aqueles que se dedicam mais, né, como eu disse, que são a grande maioria. Mas infelizmente ainda existem algumas situações que precisam ser avaliadas, e esse programa do Ministério justamente foca isso e acaba trazendo um prêmio aí em termos de recurso financeiro para o município, e eu espero poder aqui contribuir para que esse projeto seja aprovado. O vereador, uma das suas aspirações aqui na Câmara também é tornar público aí a fila de espera de cirurgias de alta complexidade. Hoje isso não acontece aqui no município. Qual é a tua proposta nesse sentido? Bom, Marcão, na realidade a ideia é dar continuidade a um processo, a um sistema que foi implantado e que inclusive é uma parceria junto com a universidade aqui de Blumenau, que é a FURB, que é o Sistema Pronto, que inclusive teve seu convênio renovado agora, né? E esse sistema, na verdade, não só com relação ao controle da fila de espera de cirurgias, mas é um sistema que permite, inclusive, as unidades de saúde poderem ter um sistema de gerenciamento com prontuário eletrônico, baixa de medicamentos da farmácia, a parte odontológica, de enfermagem, enfim, né? Mas com relação especificamente às filas de espera, hoje esse sistema, na verdade, ele se transformou num portal, e ele inclusive está no link da página da Prefeitura, onde o usuário que está na fila de espera de cirurgia de média complexidade pode acompanhar a sua evolução na fila, né? Então, a ideia é que nós pudéssemos avançar nesse sentido. Hoje, essas filas de espera que são consultadas pelo usuário são as filas de espera de média complexidade, que é aquilo que o município tem o domínio. Então, na época, enquanto secretário, foi a condição que eu tive, né, porque o próprio Estado também teve uma certa resistência em função, é claro, de situações que se criam, de demanda, que precisa operacionalizar, mais profissionais, enfim, mas a ideia é que a gente possa avançar nesse sentido sim agora, inclusive junto da Secretaria de Estado da Saúde, poder tornar públicas as filas de espera de cirurgias de alta complexidade. E aqui no município, essa discussão eu quero fazer com a secretária Maria Regina, eu tenho certeza que ela vai compreender aí, não vai ter objeção nenhuma com relação a isso. Aqui no município, e isso nós já temos condições, inclusive tecnicamente, precisamos aí só discutir, como eu falei, com a secretária Maria Regina para viabilizar essa implantação, nós podemos já tornar pública a consulta dos exames de alta complexidade como tomografia e ressonância. O vereador, como trabalhador na saúde pública, existe a possibilidade do SUS ter realmente um atendimento de excelência para a população,
que a gente percebe hoje no pronto-socorro, são filas, né? Para você buscar um atendimento médico, por vezes demora demais. Quando você precisa de um exame também você acaba entrando na fila e por vezes demoram aí meses, né? O teu problema ou se agravou ou já foi resolvido de outras formas, né? Existe uma solução? O que o senhor espera do Sistema Único de Saúde? E o que o povo brasileiro deve fazer para que isso melhore? Olha, Marcão, esperar sempre o melhor, é óbvio que nós vamos, e eu como um defensor da causa aí do Sistema Único de Saúde, espero que a gente possa sempre avançar cada vez mais. Mas eu quero só fazer um parêntese aqui, na verdade nós temos serviços sim de excelência no Sistema Único de Saúde. É que normalmente nós temos um contato mais próximo com a questão da necessidade diária, que é a consulta, aquele exame e tal. Problemas, na verdade. Mas nós temos procedimentos cirúrgicos, nós temos atendimentos que são realizados pelo Sistema Único que são de excelência. Inclusive aqui no município de Blumenau, nós temos aqui muitas referências de alta complexidade e isso é crédito do Sistema Único de Saúde. Não só aqui em Blumenau, nós temos universidades aí que prestam também, através de seus hospitais universitários, atendimento à população com serviços de referência. Mas essa questão do dia a dia, realmente ela precisa ser discutida e aí aqui eu quero colocar que com tristeza que a gente vê, de certa forma, um descaso com relação ao atendimento da população de uma maneira geral, principalmente no que tange aos atendimentos de média complexidade. E aí que nós temos que diferenciar. Muitas vezes na alta complexidade você tem um recurso financeiro melhor, e por isso consegue prestar atendimentos de excelência, como é o caso dos transplantes, por exemplo. Sim. 99% dos transplantes são feitos, até tem que buscar essa estatística, mas a gente gira em torno disso, 97%, 98%, 99% dos transplantes são realizados pelo Sistema Único de Saúde, atendimentos de alta complexidade. Mas o volume é menor também, não é? Mas é significativo, né, Marcão? É menor, mas é significativo, sem dúvida nenhuma, que isso envolve um montante muito grande de recursos. Mas é claro que a demanda diária é muito maior, né? Mas esses atendimentos de média complexidade, eles também precisam ser valorizados de forma adequada, para que aí sim eu também possa prestar um serviço de excelência para o cidadão. E é lógico que a gente sempre sonha com isso e vai buscar, não dá para desistir, e para isso precisa se trabalhar de forma objetiva, discutir essas questões, principalmente as relacionadas à remuneração da tabela SUS. Quer dizer, voltamos ao recurso, voltamos a discutir o dinheiro, ou seja, se tiver mais dinheiro, automaticamente nós teremos um atendimento melhor na média complexidade? Veja bem, isso é importante e é necessário, mas não é a solução única e exclusiva, para que a gente possa acabar com essa dificuldade que se tem do atendimento, principalmente nos procedimentos de média complexidade. Nós precisamos acompanhar, além do recurso financeiro, de uma reestruturação na gestão. Eu reconheço que existem problemas, principalmente em grandes estruturas hospitalares, em outros níveis, inclusive na gestão dos municípios, até pelo despreparo dos profissionais que estão à frente dessas estruturas, que muitas vezes acabam ocupando cargos por indicação política. Isso acontece não só em Blumenau, acontece em qualquer outra cidade e nível de estrutura dentro do Sistema Único de Saúde. Isso também precisa mudar. Não é só a questão do recurso, mas também dizer, como eu já ouvi, de que o problema é simplesmente de gestão, me desculpa, mas não é. Nós temos estudos que mostram, inclusive o IPEA fez um estudo a respeito disso e mostrou que as santas casas de misericórdia hoje no país passam pela maior dívida da sua história. São algo em torno de 15 bilhões de reais. Então esse recurso simplesmente acabou se perdendo em função dos baixos valores repassados pela tabela SUS. E aí esse número se agravou, inclusive, nos últimos 6, 7 anos, ou seja, isso é de 2005 para cá,
se multiplicou em quase 6 vezes a dívida dessas instituições. Então, questões de gestão existem, sem dúvida nenhuma, mas eu não posso acreditar, Marcão, que houve de 2005 para cá uma crise de gestão generalizada no país, né? Em todas as santas casas e instituições que prestam atendimento ao Sistema Único de Saúde. Melhoria do atendimento, média complexidade, está ligada a esse aumento nos recursos, nos valores repassados aí aos hospitais e ao atendimento final, no final da corda. Sem dúvida nenhuma. Como eu disse, é um ponto importante e hoje eu diria que ele é crucial. A questão de gestão ela é importante, sem dúvida nenhuma, mas sem o recurso não se faz milagre.